Boa tarde, internautas do Pontal em Foco. Hoje eu estou aqui com o secretário municipal de saúde, o Dr. Elias Hércules, que vai falar um pouco para a gente a respeito da febre amarela. Tem muita gente aí com dúvidas, chegaram várias dúvidas aqui na redação, como que é as formas de contágio, quais são os sintomas, né? E como prevenir a febre amarela. E ele veio aqui hoje para esclarecer todas essas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Adelino. Boa tarde a todos internautas, que você falou, internautas do Pontal em Foco. Queria agradecer o convite e a honra de estar aqui e poder compartilhar de vocês dessas informações. Certinho. Senhor secretário, desde que começou essa onda de febre amarela em alguns locais, principalmente aqui de Minas Gerais, houve aumento na procura por vacinação aqui em Tuiutaba? Muito. O aumento foi grande. Nós temos informações do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde que no ano de 2016 foram vacinadas de febre amarela apenas 800 pessoas. E só em janeiro agora foram vacinadas 3.200 pessoas. Quer dizer, então, só no mês, 4 vezes do que foi feito em 2016. Então, realmente as pessoas preocupam. Quando a ameaça, né, chega à porta, quando o perigo chega à porta, as pessoas realmente começam a preocupar em procurar solução. Ainda bem que é assim, né? Certo, mas assim, para a gente esclarecer um pouco, a vacina contra a febre amarela, ela já está no calendário? Já há muito tempo. Certo, então quem já vacinou são 2 doses, né? Antigamente, o esquema vacinal, ele é mudado pelo Ministério da Saúde de acordo com os estudos científicos. Antigamente ela era feita de 10 em 10 anos. Então, se você tivesse 50 anos, você deveria ter tomado 5 vacinas. E com as dosagens de anticorpo específico para ver se havia proteção, por que tempo haveria proteção do sangue, chegaram à conclusão que só 2 vacinas são suficientes. Então, num esquema básico, sem ameaça de epidemia, de febre amarela, normalmente uma criança toma no primeiro ano de vida dela, mais próximo do fim, em torno do 9º mês de vida, e depois toma uma lá para o 6º ano, até o 9º ano de vida. Ela toma, então, tomando essas 2 vacinas, considera que ela está protegida, que ela tem anticorpos no sangue suficiente para protegê-la para o resto da vida. Igual sarampo, né? Já era conhecido de nós que se você sofrer sarampo, você sofreria uma vez só. Então o organismo produz anticorpos e esses anticorpos que nos protegem ficam em níveis satisfatórios no sangue pelo resto da vida. Então é isso. Agora, se você tomou uma, em qualquer época da vida, se você tomar outra vacina, a primeira conta. Isso vale para o tétano, vale para qualquer outra vacina. Porque o organismo já tem a estrutura de produzir o anticorpo pronta. Na primeira vacina, ele já produz, tipo assim, ela já faz a fábrica, com o modelo certinho, e já começa a produzir anticorpos. Quando você toma a segunda vacina, que nós chamamos de reforço, a indústria está pronta. A indústria do anticorpo, com o modelo prontinho, qual que é aquele anticorpo específico. Certo. Então, dentro de 24 horas, você já tem resposta, a partir da segunda vacina. Certo? Então, é muito importante que todos nós estejamos com o nosso calendário de vacinação completo. Eu mesmo fui ver o meu. Certo? Certo. Então, está completinho, então eu fico tranquilo, seguro. Após os 60 anos de idade, tem restrições a tomar a vacina. Aumenta o número de complicações. Porque essa vacina é de vírus vivo, atenuado, que chama. E ela não é igual a do tétano, que é uma proteína. Ela não vai multiplicar no seu organismo, ela não vai te provocar a doença. Mas a da febre amarela é de vírus vivo atenuado. Então ela tem certas restrições. Gestantes,
pacientes imunodeprimidos ou com doenças consumptivas, que chama. São aquelas doenças que realmente tornam o organismo vulnerável, certo? O que o pessoal popularmente faz, está com a imunidade baixa. Mas não é essa popular, não. É realmente científica. São pessoas caquéticas, que sofrem doenças crônicas graves. Então, essas devem evitar tomar a vacina. Agora, durante um surto de febre amarela, modifica a conduta. Aí nós temos que avaliar os riscos, risco-benefício. Certo? Se começar, digamos, pipocar casos de febre amarela no nosso meio, eu que tenho mais de 60, eu vou tomar outro reforço, claro. Entendi. Eu já sou vacinado. E quem for viajar para áreas de risco recomendável? Aí é obrigado. Mesmo quer dizer, que já tenha tomado as 2 doses. Não. Você tomou 2 doses, você tem certeza com o cartão certinho. Não vai nessa, eu acho que eu tomei quando eu fiz isso. Outro dia uma pessoa falou para mim, eu acho que tomei quando eu estava grávida, no pré-natal. É contraindicado. Quer dizer, você vê que esse negócio de acho não existe em medicina. Então eu quero o cartão com a data, assinatura da enfermeira, onde foi que você tomou. Certo. Nós só consideramos vacinada assim. Eu acho não. Quem vai viajar para a área de risco é obrigado a tomar a vacina. É suicídio isso aí. Não vou dizer que é suicídio, porque o suicídio é 100%. Vamos dizer que é uma roleta russa, né? Pode dar certo e pode não dar. Então, e aí precisa daqueles 10 dias que eu te falei. Para indústria, lá na célula, no linfócito, desenhar o anticorpo correto para aquele vírus, para bloquear ele. Então ele gastaria mais ou menos 10 dias para fazer isso. Então você tem que tomar essa vacina pelo menos com 10 dias de antecedência. E hoje existem, são 2 tipos de febre amarela, né? De mosquito transmissor. Ela dividiu-se ela em silvestre e urbana exatamente por causa do tipo de transmissão. Na zona rural, ela é transmitida por um tipo de um pernilongo, um mosquito, chamado Haemococcus. Ele tem o hábito de morar na copa das árvores. É o habitat dele. Ele não é do chão, ele é lá de cima. Igual o Aedes tem certos hábitos que é diferente do Culex, que é o pernilongo comum. Os hábitos, o horário de agito. Então, na zona rural, ele é lá na copa das árvores. Então, é por isso que existe o macaco no meio do ciclo do vírus. Aí a doença fica entre o Haemococcus e o macaco e o Haemococcus, né? Quer dizer, o macaco contaminado, o Haemococcus vem chupar o macaco, porque ele é um hematófago, um parasita, né? Um vampirinho. Aí ele se contamina. A hora que ele vai picar o segundo, ele transmite para o segundo. E aí isso é só a fêmea do mosquito? É só a fêmea, porque a fêmea é que precisa de sangue para produzir ovos para reproduzir. Como o macho não tem essa necessidade de reprodução, de gerar ovos, de gerar substância viva para nutrir um novo ente que vai vir, então o macho não participa disso. Entendi. Então, o Aedes aegypti é a mesma coisa, Então, quando o ser humano vai lá na zona rural, sem vacina, e entra nesse ciclo, ele vai pegar a febre amarela. A febre amarela é uma doença que tem um índice de morbidade e mortalidade muito grande. 50% das pessoas que sofrem febre amarela, a tendência é ir ao óbito, a falecer mesmo, a morrer. Então é uma doença grave. Então, inclusive, antigamente existe um ditado aí que fala, não, mata igual febre amarela, quer dizer, febre amarela praticamente letal. Não, é 50% só. Então, o receio que se tem é que um paciente com febre amarela contamine um número grande de Aedes aegypti, e esse Aedes aegypti na zona urbana começa a transmitir. Mas só transmite para quem não é vacinado.
Entendi. Quem é vacinado não vai pegar a doença. E existe uma outra situação que precisa ser colocada, que é a proteção do rebanho, aonde a doença é bloqueada, porque o número de pessoas vacinadas é muito grande, então não tem jeito dela andar. Certo. Ela só vai proliferar e andar se o número de pessoas vacinadas for pequeno. E hoje em Ituiutaba, qual é o percentual de pessoas vacinadas? Em Ituiutaba está em torno de 50%. Infelizmente está em torno de 50%. Quer dizer, a metade da população de Ituiutaba está com o cartão em dia, mas a outra metade tem que pôr o cartão em dia. Entendi. Certo? Então, precisa que nós tenhamos responsabilidade com isso, porque é uma doença grave. Ela não está na região, certo? Não tem caso de febre amarela na região, mas é com os meios de locomoção que existe, né? Ônibus, avião, carro. Ué, uma pessoa que está lá no Vale do Jequitinhonha, amanhã está aqui, ué. Ela contaminou lá, amanhã ela está aqui. Daqui 2, 3 dias ela começa a apresentar febre aí, ficar ictérica. Então, assim, uma situação em que a febre amarela se tornaria urbana seria uma pessoa que foi contaminada na área rural, vem para a cidade e contamina a Aedes. E aí vem o Aedes, pica ela, e aí esse mosquito contaminado passa a doença para outras pessoas. Isso, seria mais ou menos isso aí. Só que não é matemático, né? As pessoas fazem um terror grande, né? Como você vai ter certeza que você vai ser picado por uma Aedes fêmea, e que esse Aedes fêmea, aí ele vai botar os ovos, na segunda volta da picada que ele é transmissor. Aí ele tem que encontrar uma pessoa não vacinada. Se for vacinada, não vai sofrer o problema. Entendi. Um dos problemas do Aedes, o Culex, que é o pernilongo antigo, que incomodava a gente, faz barulho no ouvido, mas não transmite doença nenhuma. Por que o Culex não transmite essas doenças? É porque ele só faz uma postura. Mesmo que ela te pique e você esteja doente, a fêmea vai e faz uma postura e morre. Entendi. Ela não pica o segundo hospedeiro. O Aedes é tão terrível, certo? Que uma fêmea faz 30 posturas. Ela vai e volta 30 vezes. Até 30. É insistente. Né? O termo Aedes na língua lá, que deram o nome dele, é realmente porque ele é um aborrecimento. Você entendeu? O termo específico eu não sei, mas significa que é uma coisa que aborrece, que incomoda. O Aedes é terrível. E para acabar com a Aedes, a gente depende de quem? Só para deixar claro aqui, porque é uma pergunta que todo mundo já sabe, mas a gente tem que falar de novo. Nós não vamos resolver o problema do Aedes se a população não assumir a sua responsabilidade, a sua parte de responsabilidade nisso. O poder público tem sua responsabilidade de orientar, de participar e de cobrar e tudo. Mas se a população não fizer a sua parte, não vamos resolver o problema do Aedes. Porque é meio que impossível também o poder público entrar na casa de todos os habitantes para fiscalizar se está tudo o pessoal, certo. Eu acho complicado, certo? Eu sou pessoa de assumir minhas responsabilidades e meus compromissos, certo? Eu não transfiro responsabilidades e nem terceirizo as minhas obrigações. Talvez seja esse tipo de temperamento meu que às vezes incomoda algumas pessoas. Eu não terceirizo o que é meu, eu vou e resolvo. Então, na minha forma de pensar, a resolução do Aedes dependemos de 3 coisas. Depende do poder público, depende da sociedade, depende da imprensa, que tem um poder enorme sobre a sociedade. Ela tem o poder de informar, de ensinar, de instruir, de cobrar. Mas também tem o poder de desinformar, de tapear, de iludir, de enganar. Tem todo o poder, a imprensa tem todo esse poder. Então, eu acho que a responsabilidade da imprensa, a responsabilidade da sociedade e a responsabilidade do poder público, só a união dessas 3 nós vamos resolver o problema do Aedes. Senão, nós vamos conviver com ele por gerações e gerações e vai ser essas eternas entrevistas aqui explicando como as coisas são. Certo. Mas tem solução, desde que
assuma as suas responsabilidades. E se você mandar eu distribuir as responsabilidades, eu vou pôr mais responsabilidade na imprensa e na sociedade que no poder público. Você entendeu? Aí o percentual vai ficar maior. Certo. As áreas, quanto a esses locais que estão tendo essas incidências, né, de febre amarela, algumas suspeitas, alguns casos já foram confirmados. Essa febre amarela que chegou nesses locais, ela é a silvestre. Isso. Toda a imprensa, todos os médicos, toda a Secretaria de Saúde, todas as informações que têm passado para nós, mesmo os grandes veículos de comunicação, que ela ainda é silvestre. Certo. Não adianta a gente colocar panos quentes. Nós temos que resolver o problema, certo? E a sociedade tem que ir tomar vacina. Tem vacina à disposição. Tem 11 postos de vacina na prefeitura hoje funcionando. Secretaria Municipal de Saúde. E a gente tem estoque suficiente? Suficiente, sem problema nenhum. Uma das... eu me sinto muito bem ser secretário de saúde da administração do FUED, exatamente porque ele dá a liberdade para que você tome todas as atitudes e também faça as cobranças, você entendeu, necessárias. Ele não fica na sintonia fina, administrando politicamente, de jeito nenhum. Eu tenho toda a liberdade para tomar todas essas atitudes. É por causa do perfil do prefeito, FUED. Às vezes, se fosse com outro prefeito, eu não teria as mesmas condições, mas também não trabalharia. Certo, aqui a gente está recebendo alguns comentários. Você que está chegando agora, nós estamos aqui com o secretário municipal de saúde, o doutor Elias Hércules, para esclarecer um pouco para a gente a respeito da febre amarela. Algumas informações que ele já passou aqui para a gente é que esse ano o número de pessoas que está procurando a vacinação aumentou em quase 4 vezes, em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado. E que também apenas 50% da população está vacinada. Então, se você o momento é oportuno para você ir lá, procura seu cartão de vacinação, vê se está tudo em dia. Se não tiver, procura um dos 11 postos de saúde aqui da cidade. Todos têm a vacina, tá, gente? E aproveitando também para falar alguns dos comentários, muita gente aqui parabenizando o senhor, o Marcos, a Maria. Maria disse aqui, perguntando, né, se a pessoa maior de 60 anos não tem a necessidade de tomar a vacinação. O doutor Elias já falou a respeito disso aqui pra gente. Dependendo, tem a necessidade, né, só diante de um surto, né, seria isso? Isso. Aí tem o médico, o clínico dessa pessoa, o médico que conhece, avaliaria os riscos, certo? Uhum. E aí é risco-benefício, né? Se você vai ou não vai tomar a vacina. Agora, no momento, nós não temos tendo uma epidemia na cidade. Então, existe um certo tempo e uma certa tranquilidade para resolver isso. Porque se começar a aparecer a doença, aí as atitudes serão mais radicais. Certo. Aqui também, a Maraísa falando que o senhor esclareceu muito bem e que cabe cada um tomar a iniciativa de prevenção. É isso aí, Maraísa. Aproveitando... Eu queria agradecer os comentários, né? A gente se sente lisonjeado e é esses motivos das pessoas ficarem satisfeitas é que nos move no sentido de, já no adiantado da vida, a gente assumir certas responsabilidades e inclusive se expor, né, a determinadas críticas e ao julgo da sociedade, em decorrência da gente se sentir útil, né? Sentir produtivo e que está realizando alguma coisa em benefício da nossa comunidade. Certinho. E eu queria saber também quais são os sintomas da febre amarela, só pra gente, porque às vezes tem as pessoas que, eu tô com uma dor de cabeça, tô com alguns sintomas, será que é febre amarela? Já para deixar esclarecido isso, quais são os sintomas? Ainda mais que o doutor Elias já falou pra gente que aqui na região não tem casos, né? Não tem caso. Não, aí não tem caso. Quando você vai fazer o diagnóstico de um paciente, então a gente começa a buscar as origens, né? A epidemiologia que chama, né? Uma pessoa que veio de uma região onde está tendo casos, você tem que suspeitar. Os sintomas são febre, né, para justificar o nome, vômito, diarreia, uma prostração intensa, né, a pessoa sente uma fraqueza enorme,
perda do apetite, vômito, diarreia, é um quadro grave, icterícia, por isso que a pessoa fica amarela, chama febre amarela, que é um grande comprometimento do fígado, certo? Mas não vamos confundir, né? Não basta você ter um sintoma que você tenha doença, não pode raciocinar, eu estou com febre, é febre amarela, não. Gripe, resfriado, pneumonia, diarreia, tudo dá febre, dengue, né? Tudo dá febre, dengue, chikungunya e tal. Então, a gente, para levantar a hipótese de um diagnóstico, a necessidade que você tenha pelo menos 3 sintomas daquela doença. Né? A não ser isso, existe aquelas doenças de origem obscura, mas aí os diagnósticos são feitos em cima só de exame laboratorial. A medicina tem seus protocolos a serem seguidos tranquilamente. Mas o quadro de febre amarela é um quadro escancarado. Rapidamente você desconfia dela. Uma vez, eu não sei se eu posso contar a história aqui. Pode, fique à vontade. Uma vez eu atendi um paciente que ele reside até aqui no São Lourenço, no Vale do São Lourenço. Febre. Uma febre inexplicável, só febre, e uma febre recorrente. Ela ia e voltava, ia e voltava. Uma dificuldade danada para fazer o diagnóstico, porque ele não tinha outros sintomas, para me dirigir para algum órgão, para urina, pulmão, não tinha outros sintomas. E eu comecei a pedir exames, aí fui atrás de febre de origem obscura. O que eu podia fazer? Você viajou, você esteve no Mato Grosso, Pará, no Tocantins? Não, nunca tive. Não fui lá. Eu já estava pensando em alguma dessas arboviroses. Mas não tinha história, ela não foi lá. Aí, na sequência da investigação, que você segue um protocolo, existia o exame da gota espessa, que era para ver se tinha algum parasito no sangue. E deu uma leita. Uma leita. E ele nunca tinha viajado. Aí tratamos a maleita e conversando. Falei, mas não é possível, como que você arrumou essa doença que tu estava? Aí ele lembrou. Eu ajudei a descarregar um caminhão de madeira que veio do Pará. Provavelmente, o transmissor da doença veio, o mosquito contaminado viajou dentro da carne. Isso acontece também. É raro, isso não é o comum, mas acontece. Eu contei a história não para assustar ninguém. É para dizer que o médico que atende o paciente tem que também estar preparado para todas as surpresas que possam acontecer. Né? Não ficar só no arrozinho com feijão, né? Que aí dá problema também. Fala, não, isso não existe aqui, e aí não acontece. Então, e esse caso do macaco que foi encontrado no satélite Andradina morto e que eles estão suspeitando que ele esteja contaminado com a febre amarela? Não foi confirmado, ele não foi nem examinado, né? Então, o macaco existe no mundo inteiro, os símios existem, como eles são muito próximos de nós no DNA, eles sofrem praticamente quase as mesmas doenças que nós sofremos. Então, se existe macaco quanto é lugar, ele também morre de mortes naturais também, morte por acidente, até por cair da árvore ele morre, né? Às vezes pode tomar um tombo muito alto. Mas você tem que desconfiar também. Mas eles morreram, não foi colhido material, porque quando chegou já tinha jogado fora, não foi possível. Mas você fica atento. O macaco funciona como se fosse um aviso, né? É um sentinela, né? Apareceu um macaco morto, você já desconfia e toma vacina, está resolvido o problema, não é? Porque se fosse uma doença que não tivesse jeito de prevenir, tudo bem, mas tem jeito de prevenir. Então, inclusive apareceu macacos mortos aqui na divisa com o município do Prata. Inclusive a Secretaria de Saúde desviou uma equipe de vacinação para fazer um bloqueio lá. Não foi confirmado também que os macacos estavam doentes. Mas como apareceram 3, você já fica desconfiado, né? Então, a Secretaria de Saúde de Tiltaba com a do Prata, cada um no seu município. Fez uma força-tarefa? Fez uma força-tarefa e estão bloqueando um raio lá de 10 quilômetros. Você entendeu? De casa em casa. Você vê que há uma disposição enorme da parte do governo e
do público em querer resolver e bloquear isso. Então, num raio lá, tá de porta em porta, de casa em casa. Ainda enfrenta aquele problema, hoje não tem ninguém aqui, a casa está vazia, tem que voltar outro dia, outra hora. Mas nós estamos tomando essas providências. Mas vamos ficar bem claro, não houve nenhum caso de febre amarela na região. Certo. Senão, também agora a gente... vamos... A febre amarela já está há muito tempo longe do Brasil, a febre amarela silvestre, já a urbana, muitos anos que não tem casos. Na época do Oswaldo Cruz ainda, foi na primeira parte do século XX, do século passado. E o Oswaldo Cruz conseguiu extinguir a febre amarela urbana no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz, inclusive, tem grandes homenagens a esse médico sanitarista. Então, é possível resolver os problemas. Mas desde que tenha também a contribuição da população. Ah, não. Né? Se a população ficar folgada, acomodada em casa, esperando venha a nós, ela vai pagar caro por isso. Certo. Agora, a respeito dos dados da dengue, como que está a questão da dengue aqui na cidade hoje? O último Lira, que eu peguei já no começo de janeiro, logo quando eu assumi a secretaria, era de 4,5. Ele deveria ser menos de 1. Isso significa 4,5 casas por cada 100 domicílios visitados. Então, 4,5 não tem jeito. Então, seria 9 em 200. Sim. Por isso que dá o 4,5. Então, esse número é alto. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, sabe em que níveis esse número não é preocupante. Fica aquele problema do rebanho, fica difícil da doença andar, porque fica muito isolado. Então nós precisamos levar isso para 1. Mas eu peguei a secretaria faltando 33 agentes de campo. Inclusive eu já mandei, é interessante eu falar. Não, fizemos uma solicitação para que fosse efetivado e que fosse nomeado os que passaram no processo seletivo. Isso está em andamento. O serviço público anda devagar demais, depende do punhado de pareceres, sempre uma coisa, né, amarrada na outra. Mas é uma burocracia. A burocracia devia ser feita para fiscalizar. Parece que hoje ela é feita para amarrar, criar, dificultar. Entendeu? A burocracia foi inventada para evitar trapaças, para evitar rolo, para evitar desonestidade, mal feito. Mas ela virou entrave. Infelizmente a gente não consegue por ritmo. Mas eu já fiz uma solicitação ao seu prefeito para que... Aí chega lá, diz que o outro não assinou o decreto que confirmasse o processo seletivo. Depois aparece outro boato, porque não foi pago a instituição que fez o processo, então ela não entrega o resultado. É um punhado de coisas para ser resolvido. Mas eu tomei, no início da administração, as primeiras atitudes para que fosse completado o quadro dos agentes comunitários de saúde, para que eles, os agentes de endemias, né? Para que nós colocássemos a situação em dia. Porque eu raciocino assim: se eu fiz a minha parte, aí eu subo no arreio e vou cobrar a sua. Certo? Aí eu fico numa posição boa. E esse número 4,5%, o senhor estava dizendo, então quer dizer que a cada 200 domicílios, 9 casas têm foco de mosquito. Isso. E 80% dos focos estão dentro dos domicílios, quando não estão dentro de casa. Então, aí o poder público entra orientando, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento. Tudo bem, eu concordo. Mas aí, por isso que o agente chega na sua casa e fala: vamos ver os vasos. Vamos ver os bebedouros das aves, dos animais domésticos, tudo isso. Às vezes você corta um toco e ele faz uma depressãozinha, ele acumula água. Quer dizer, a sociedade não é obrigada a saber essas coisas científicas. Aí o poder público vai levar o conhecimento a elas. Mas desde que ela saiba, ela precisa tomar suas Mas atitudes. O básico qualquer lugar que tenha água parada tem que ser tampado, tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. E tem que ser eliminada essa água parada na medida do possível.
Você tem que ter isso sobre uma vigilância, porque senão você vai virar criador de mosquito. Aí lá em casa, o que você faz? Além de tudo, eu crio Aedes. Eu tenho uma criação de Aedes lá em casa. Não pode. Aí não tem jeito, né? Aí fica difícil, né? Tem criador de rato, tem um punhado de coisa. O Daniel está perguntando aqui a respeito dos terrenos baldios. Esse é do poder público. Esse é o poder público, que aí o poder público tem que ir, porque o dono, você não sabe onde está, né? É lugar indeterminado, indefinido. Aí o poder público. Existe algumas leis, algumas normas que visam punir esse tipo de proprietário. Mas aí o terreno baldio é do poder público. Ontem mesmo eu conversei com o secretário de obras. Fontoura, isso. E ele estava me falando a respeito disso, gente. Depois entrem lá no site, confiram a matéria. Ele disse que no primeiro momento a Secretaria de Planejamento, né, por meio do Departamento de Posturas, vai até o local onde tem esse mato, né, esse às vezes depósito de lixo ou entulho, notifica o proprietário para que ele faça a limpeza. Isso. Dá um prazo para ele fazer essa limpeza. Isso. Se ele não fez a limpeza, aí os agentes do Departamento de Postura novamente vai até esse local e emite uma multa. Isso, existe. Passado um tempo, ele não fez a limpeza de novo, aí cabe ao poder público entrar com as máquinas, fazer a limpeza e depois aquela limpeza ela é cobrada na guia do IPTU. Exatamente. Só que o que ele estava me falando é que também ele teve esse problema de infraestrutura quando ele assumiu a pasta, que parece que algumas máquinas que são utilizadas para fazer essa limpeza, essas máquinas elas estavam estragadas e sem condição de uso. Então o que ele me disse, Jaqueline, as máquinas que eu tenho hoje, eu já estou tendo que, assim, fazer uma logística toda para usar elas para a limpeza dos terrenos do poder público, das praças, né, dessas áreas públicas que ele precisa de limpar. Então, se ele ainda ter que preocupar com o terreno particular, então aí complica ainda mais. Não, por isso que é importante que cada um faça a sua parte mesmo. Mas né? o agente da dengue, que a gente fala, né, o agente da endemias, nesse terreno ele entra lá. O que for possível dele catar de copo, latinha e de lixo, ele vai catar, vai sacar e vai levar. Não ficamos parados esperando as máquinas, não. Porque as máquinas vão levar aquele monte de entulho, mas basta ter um copo, uma lata ou um plástico lá para criar. Nesse terreno, se tiver acesso, tiver portão fechado, muro, o agente entra lá e faz a limpeza. Também essa parte é do poder público. Certinho. Certo? Vamos mais. Tem mais alguma outra coisa que o senhor acha que é importante a gente frisar aqui na entrevista a respeito da dengue ou da febre amarela? Você viu que as grandes dificuldades nós estamos tendo, porque nós pegamos acho que toda a prefeitura, né? Quando você falou no Fontoura, eu vi. Eu até ficaria assim, imaginando que se entregasse a prefeitura com dívida, pois economiza e paga a dívida. Mas eu peguei a Secretaria de Saúde desestruturada, praticamente abandonada. Não foi só dívidas a pagar a partir de outubro, que nada foi pago, mas os PSFs, né? O que tinha mais agentes tinha metade, só a metade dos agentes. Aí você precisa do concurso. Aí você fala, não, eu chamei todos do concurso. Aí você espera 30 dias para eles apresentarem. Aí tem PSF que não passou ninguém no concurso. Aí você vai contratar, não pode contratar, nós não aceitamos. Né? A GRS não aceita contratar e trabalhar. Então existem os entraves na administração pública para a gente dar uma velocidade real a ela. Mas devagar nós estamos colocando as coisas no trilho e vamos empurrando que o resultado final deverá ser bom. Certinho, doutor Elias. A gente agradece. A outra hora que vocês quiserem falar de outros assuntos, eu estou à disposição. Claro, a gente agradece a sua participação aqui hoje. Daqui a pouquinho, gente, eu vou colocar a matéria no ar, falando um pouco, resumindo um pouco do que foi a entrevista. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai
vai solucionar todas as dúvidas de vocês. Depois eu vou conversar aqui com o Dr. Elias. E fiquem aí ligados, quem ainda não baixou o aplicativo do Pontal em Foco, baixe para você ter notícia em primeira mão, em tempo real, aí no seu celular. Pontal em Foco, informações em tempo real.